Graça e paz, queridos. Quero orar nesse momento com você. Fiquei muito feliz domingo quando vi a nossa igreja, o pessoal todo, muitas fotos. Você também deve ter ficado feliz em se ver e foi maravilhoso. E hoje eu quero convidar você de novo para o nosso culto de oração, para termos um tempo com o Senhor. Aproveite esse momento na presença de Deus, aproveite para buscá-lo enquanto podemos achá-lo. A palavra de Deus diz que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar o Senhor, porque possivelmente um dia muitas pessoas vão querer se aproximar do Senhor e não terão sequer condição para isso, embora tenha motivo. Então vamos aprender a buscar ao Senhor hoje enquanto nós podemos. Eu quero convidar você para orarmos. Ó Pai querido, obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos na Tua casa mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir como igreja nesse momento, podemos nos reunir como Teu povo. Então pedimos, Senhor, que Tu abençoes os meus irmãos e glorifique o Teu nome. Para a glória do Senhor nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes
passos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nós vamos hoje falar sobre o reino de Deus, mas vamos falar de corações que estão ligados a este reino, ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 13. Mateus 13 conta uma série de parábolas, assim como também Lucas, capítulo 8, também vai mencionar as mesmas parábolas. Marcos também vai nos falar destas parábolas, só que cada um vai ter um enfoque diferente. E eu gostaria de convidar você a lermos em Mateus, nesse momento, para que nós entendamos o que Deus quer de nós, como é que o Senhor está tentando se revelar a nós através dessa parábola. Parábola nada mais é do que pegar algo que você já conhece e aplicar uma lição para a sua vida através de algumas histórias. Então, capítulo 13 de Mateus, versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata. E o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 100, outro 60 e outro 30. Quero voltar ao início desta parábola, porque Jesus conta a parábola primeiro para a multidão. Esta não entende. Então Jesus se aproxima dos seus discípulos e explica-lhes o sentido da parábola para que eles entendam e pratiquem. É bom lembrar que Jesus sempre vai fazer uma distinção entre o pequeno grupo de seus discípulos e a multidão. Existe um ditado popular que diz assim: Maria vai com as outras, e tem pessoas que vão com a multidão. E há uma pergunta para a gente pensar aqui: será que nós também não vamos com a multidão? Verso 3: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha fundo, não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábola? E Jesus, então, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá que em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Sabe, uma das coisas com as quais devemos tomar muito cuidado é com a ignorância. E também tomarmos muito cuidado com aquilo de que temos conhecimento. Porque a quem se mais dá conhecimento, se cobra. E nós devemos tomar cuidado com a nossa vida no que diz respeito ao que nós sabemos. O que não sabemos, não vamos prestar contas a Deus. Mas o que sabemos, é necessário que saibamos que um dia vamos dar contas. A parábola do semeador é interessante porque em Lucas e em Marcos e em Mateus, esta parábola fala de trigo e ervas daninhas, como o joio, semente de mostarda, fermento. Em todas as 4 parábolas, existe algo plantado. Tem crescimento, tem transformação, tem realização, e esta tem resultado no final da temporada de crescimento, porque tem uma colheita. É preciso que entendamos o panorama destas parábolas. O semeador à beira do caminho. Há corações duros, há corações superficiais. E a pergunta é: como é o seu coração?
há pedras. A semente foi semeada entre as pedras. Às vezes, por causa da superficialidade, há corações também duros como pedras. Como é o seu coração? E semeou também entre os espinhos. Este solo é o coração confuso. Como é o seu coração? É confuso também? Como que é? O solo é o coração. E aqui fala de um coração que gera, aquele coração que é gerado pelo novo nascimento através de Jesus. Você já nasceu de novo? Porque só um coração que nasceu de novo, só um coração que é gerado de novo por Jesus, pode produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por um, como diz o texto ou os textos que lemos. Qual é a verdade espiritual que está por trás da parábola do semeador? Primeiro, aquele que semeia a palavra é Jesus. Em segundo lugar, a semente é a palavra de Deus. É a mensagem de Jesus para os nossos corações. E os solos são os corações dos homens, o meu coração e o seu coração. A primeira semente que cai ao lado ou à beira da estrada ou à beira do caminho tem um solo rochoso, a segunda semente. A terceira semente cai entre os espinhos e a quarta semente cai em boa terra. A semente que cai à beira do caminho ou à beira da estrada, esta que é pisada pelos homens, é uma semente que cai e fica sem raízes. O cristão precisa ter raízes fincadas em algum lugar. A segunda semente que cai em solo rochoso, por que ela não dá fruto? Por que ela não cresce? Porque suas raízes são rasas. É como a alface. Você já tentou arrancar um pé de alface? Você não precisa tentar muita coisa. Você arranca sem muitos problemas. Já tentou arrancar um pé de mandioca? Às vezes, as raízes estão mais profundas. A semente que caiu entre os espinhos, outras coisas têm mais raízes profundas em sua vida. Tem raízes mais profundas, como as preocupações, os problemas, as amarguras da vida, as feridas que os outros fizeram. Há pessoas que vivem de feridas, há pessoas que vivem olhando e focando só os problemas. Então, outras coisas têm raízes mais profundas do que a palavra de Deus no coração, do que a mensagem do Senhor em seu coração. É bom pensarmos se o nosso coração, onde caiu a mensagem da palavra de Deus, é um solo à beira do caminho sem raízes, é um solo rochoso, onde as raízes são rasas, são superficiais, porque a vida também se torna
superficial, porque a vida também se torna sem raízes. Se é como os espinhos, que outras coisas têm lugar, têm guarida, ou se é uma boa terra, onde as raízes são profundas e por isso frutificam, tem crescimento. Uma planta que tem raiz profunda cresce. Se não temos raízes profundas, não crescemos. Se não crescemos, é porque não temos raízes profundas. A semente que caiu na beira do caminho são comidas por pássaros. E os pássaros aqui são uma figura, uma metáfora de Satanás. Meus queridos, há crentes que dão mais ouvidos ao diabo e enaltecem mais o diabo nas suas vidas do que glorificam a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo, e edificam menos o reino de Deus do que edificam o reino das trevas. É importante que nos lembremos que uma vida sem raiz é uma vida sem Cristo. E Satanás vem e rouba a semente. O solo rochoso é queimado pelo sol. As sementes morrem, porque uma vez que elas têm raízes rasas na superfície, uma vez que elas são superficiais, o sol vem e queima, vira cinzas. A minha pergunta para nós nesta noite é a seguinte: onde está a palavra do Senhor que você aprendeu? Onde está a mensagem do Senhor que foi semeada em seu coração? Foi queimada, virou cinzas, o vento levou, ou ela permanece dentro de você e vai frutificar em algum momento? A semente que foi semeada entre os espinhos, a palavra de Deus diz que os espinhos a sufocaram, as preocupações dessa vida a sufocaram. Quais são as suas preocupações? Há alguma necessidade sua que está sufocando a palavra de Deus dentro de você? Mas a boa semente, a quarta semente, ela produz frutos para a glória de Deus. Esta planta, esta semente, cuja planta não tem raízes, foi comida pelos pássaros, ela é sem vida. No entanto, o solo rochoso, cujas raízes são rasas, a semente que caiu entre os espinhos, uma que foi queimada pelo sol, e a outra que foi sufocada pelos espinhos, pelos problemas da vida. É uma vida temporária. É gente que tem uma entrega por curto prazo ao Senhor, que não está preocupado com a eternidade, mas com o aqui e agora.
Meus irmãos queridos e amigos, esta vida passa. E ela passa como um vento. Esta vida é temporária. Mas nós não podemos tomar uma decisão em relação a Deus temporariamente, é para toda a eternidade. E a quarta semente é uma vida fecunda. Se a primeira semente é sem vida, se a segunda e a terceira semente são temporárias, a quarta semente é fecunda. Ela dá fruto para toda a eternidade. Ah, meus queridos, vamos pensar com o coração. Vamos pensar no que Deus tem para as nossas vidas. E vamos pensar no coração que nós temos. A verdade, então, que nós temos aqui, primeiro, é que aquele que semeia a palavra é o Senhor Jesus Cristo. A semente, a palavra de Deus, é a mensagem de Jesus. E o solo, os 4 solos aqui, são os nossos corações. Que Deus nos ajude para que o nosso coração seja um coração cuja terra é boa. Cuidado com o primeiro coração, porque ele não tem raiz, então não tem vida. Cuidado com o coração rochoso. Cuidado com o coração espinhoso, porque eles são temporais. E olhe para a vida eterna. Olhe para a terra boa e peça para o Senhor: Senhor, torna o meu coração um coração bom, para a glória do teu nome, onde a semente cai, onde a mensagem cai e ela é frutífera para a glória de Deus Pai. A semente, quando enterrada na terra, ela tem que morrer, ela precisa nascer, crescer, frutificar para a glória de Deus. Qual é o seu coração? Como é o seu coração? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Ajuda-nos a examinarmos o nosso coração e vermos onde é, Pai, que a tua semente, a tua palavra, a tua mensagem caiu e como ela vai frutificar em nossas vidas para a glória de Deus Pai. Eu oro agradecido assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou.
esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas,